Boa noite. Eu sou filha amada do Pai, em lutas e vitórias, contra a orfandade, rejeição, compulsão, culpa, medo, codependência, orgulho, ansiedade. Eu sou a Carol. Sou casada com Leandro, estamos juntos há 25 anos e temos 4 filhos, Marcos Vinícius, João Vitor, Ana Carolina e Maria Clara. Meu marido é militar, piloto da aviação do Exército. Por isso, já morei em alguns lugares desse país, até chegar aqui agora em Cascavel. Logo que casei, engravidei. A primeira gestação foi uma surpresa total. Meu segundo filho já foi planejado, mas ainda assim eu tive depressão pós-parto. E foi muito difícil. Me vi sozinha e ali já começava a carregar culpa comigo. Com a rotina do meu marido, de estudos, missões, viagens, eu me virava com as crianças. Me sentia muito sozinha quando ele ficava fora. Eram muitas as missões, mas quando ele estava em casa, eu tinha ajuda na medida do possível. De 2000 a 2005, nós moramos em Taubaté, interior de São Paulo. Foi nesse período que eu tive a depressão pós-parto e depois desenvolvi a compulsão. Entre uma gestação e outra. Então, a compulsão começou por comida e depois virou compulsão por compras. Me vi afundar, não me abria com ninguém e mentir passou a virar rotina para me justificar. Passei a gastar mais do que podia, mas me sentia feliz e especial naqueles momentos. Tinha atenção, era alguém, mas depois a culpa era enorme e escondia tudo, inclusive a verdade de todos. Foi minha amiga e ginecologista que viu o meu quadro e então chamou o meu marido, já que nós éramos amigos, para conversar, pois viu em mim medo, culpa para tentar me abrir com ele e pedir socorro. Então ela falou para ele que eu precisava sim de ajuda, mas aí a casa caiu, pois ele entendeu o problema, mas não aceitou. Disse para mim que eu teria que dar um jeito de pagar tudo. Então, aprendi a fazer salgados, doces, bolos e comecei a vender. Negociava as dívidas enquanto trabalhava de segunda a segunda. Seguia com o tratamento psicológico e psiquiátrico. E nesse período, nos convertemos. Fomos batizados e em 2005 tivemos vitória. Pelo menos era o que parecia, e no processo tive o apoio dele, pois finalmente aceitou o quadro. No ano seguinte, moramos no Rio de Janeiro. E depois fomos para Manaus. Permanecemos ali até início de 2013. Foram 6 anos na selva. E ali, ele trabalhava muito, passava meses sozinha. Ele chegava e logo saía. Mas ainda assim, eu tive a minha oportunidade. Pude ter a minha identidade, ter reconhecimento. Pois eu achava que só ser dona de casa, só ser esposa, só ser a mãe, não era especial. Afinal, o mundo cobra e o meio também. Meu quadro emocional parecia ir bem. Buscamos por um tempo a igreja, mas logo nos afastamos. Então, em 2009, tudo voltou com força total, ao saber que o grande amor da minha vida me destruiu em traição. E isso me mostrou que eu não estava curada. As traições realmente me destruíram. Passava por louca e paranoica. Pois umas eu não pude provar, só aceitar calada. Mas aqui eu realmente pude provar, como falei, que essa traição me destruiu, não havia como negar. Afinal de contas, ele me confundiu na cama com a outra mulher. Ali sofri a maior das humilhações. Mas, ao mesmo tempo, me apeguei a Deus e Ele me fez forte, mostrando a importância do casamento, da família e do perdão quando se ama de verdade. Chorei, lutei, mas decidi perdoar. Não me via sem ele ao meu lado, mas primeiro paguei o mal com o mal. Fiz escolhas erradas, tomei decisões erradas, porque ainda não tinha superado a dor. O perdão não tinha sido entregue de verdade. Então, depois descer ao fundo da lama mundana, decidi virar a página. E mergulhei no trabalho, no meu crescimento profissional e no dinheiro. Tudo girava em torno disso. E nos altos e baixos me vi grávida. No início ele não aceitou bem, disse que era mais um gasto. E eu pensei no pecado do aborto, mas eu já estava tomada pela notícia. Já me sentia mãe e graças a Deus, logo ele desistiu da ideia e foi tomado pelo amor por nossa filha. E graças a ela, então, voltamos para a igreja novamente. Tudo parecia se encaixar.
2011, entrei para o Exército também, como temporária de saúde. Um sonho realizado, tudo fluindo. E Deus cuidava de tudo, principalmente dos meus filhos. Não faltava amor, às vezes tempo de qualidade, pois eu também estava na força. Mas ainda assim, tínhamos um problema, cedíamos às nossas tentações. Eu cobrava demais dele e ele de mim. Mas eu não saía da compulsão, das mentiras, do medo, da culpa. E de tratamento em tratamento eu saía vazia, melhorava e recaía. E ele também era assim, em seus vícios de bebida e cigarro. Em 2013 fomos morar em Campo Grande, para assim termos tempo de qualidade com a nossa família. Mas, devido às escolhas erradas de antes, as consequências vieram, principalmente as financeiras. E eu me vi no fundo novamente, vendo que tudo seria destruído por culpa minha. A tristeza tomou conta, o medo era real, as cobranças, eu perderia tudo. Leandro tomou conhecimento e a raiva o consumiu novamente, pois a história se repetia. Era um ciclo. E então, depois de um dia de bebedeira, mais uma vez fui humilhada e envergonhada e tentei tirar a minha vida em 2015. Nessa época, eu estava tomando medicamentos para um diagnóstico que havia recebido, transtorno bipolar, que Leandro nem sabia. Já não acreditava em mim. Então, eu tomei todos os meus medicamentos, porque assim tudo ficaria bem. Meus filhos não teriam a mãe problemática, mentirosa, manipuladora, soberba, oportunista, inútil, traidora, que não serve de exemplo. E ele teria o quê? O dinheiro e a paz. Mas Deus me trouxe de volta. Fiquei internada 30 dias, fiz tratamento e tive anjos cuidando de mim no trabalho, em casa e na igreja. Quando voltei, mergulhei em Deus novamente. Mas sozinha é difícil. Só que eu queria mudar todo mundo, porque eu precisava de ajuda. Mas, na verdade, eu não tinha entendido que quem muda é o Espírito Santo. 2018 e 2019, moramos no Rio de Janeiro. E eu buscava melhorar a cada dia. Procurava igreja, fazendo tudo dar certo. Tive uma grande companheira de quartel que me ajudou muito. Ela dizia que Deus tinha cuidado para estarmos servindo juntas, que éramos propósito uma na vida da outra, e foi exatamente isso. Ela me trouxe de volta, e às vezes ela me chamava a atenção, dizia que eu precisava escolher, mas que Deus me amava e no tempo dele tudo seria feito. E eu tentava melhorar, mas até aquele momento eu não tinha recebido o perdão do meu marido, então eu também não liberava perdão para mim. Para mim, a culpa sempre era minha. Então, ele foi convidado para ser subcomandante em Tefé, interior do Amazonas, e eu disse que eu iria se ele me respeitasse, que ele precisava mudar para tudo dar certo, e eu faria a minha parte. Mas agora que eu sei, novamente, quem muda não sou eu, é o Espírito Santo. Veio a pandemia, 2021, começar o novo de novo, mas Deus começou ali o seu agir. Mesmo em meio à pandemia, me forjava dentro da minha casa, mostrou minha importância como mãe, esposa, amiga, vizinha, me trouxe anjos do Senhor para dividir as lutas, me trouxe um grupo de esposas unidas em Cristo, estava conhecendo a igreja, mas fomos privados por um tempo. E em casa praticava os devocionais, voltava a praticar o estudo da palavra, as orações. Em 2021 estava eu, Carol, cuidando do grupo das esposas, na igreja, participando de células, cuidando de outras mulheres. Comecei a ser usada e cuidada por Deus. No primeiro momento eu não entendi porque Ele me chamou e me escolheu, logo eu, com um passado terrível e pecador, logo eu que ainda lutava pela minha casa, pelos meus vícios, sem conhecimento pleno da palavra, mas Ele cuidou de tudo e me capacitou. Nesse ano, renovei o meu batismo, e ali foi mais um milagre de Deus, era um recomeço. E então, viemos para Cascavel, e o Senhor sabe todas as coisas. O novo de novo, por onde começar? Medo e ansiedade de voltar atrás, de fracassar. Logo me vinha à mente, mas Ele chegou e falou. Isaías 43, 18 e 19. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Pois agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de repente vocês a verão. Preparei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Logo me inscrevi no GA de Mulheres, comecei com a Letícia. Sou desse GA de Mulheres lindas e abençoadas. Como sou cuidada. Depois foi a vez de entrarmos no GA de Casais. E então fomos recebidos e acolhidos pelo Rafael e a Patrícia. O amor de Deus se fazendo presente na minha casa. E Ele cumprindo as promessas.
E ele falou comigo em oração, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que ele chamou de acordo com o seu plano. Romanos 8, 28. E não se esqueça, Carol, Eclesiastes 3:1. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. E então fui apresentado ao 30 Semanas. Já estava na igreja e senti que precisava me inscrever. Chegamos tem 6 meses. Mesmo sem saber como seria, logo fiz minha inscrição. Coloquei nas mãos de Deus, pois vi como um instrumento dele para trabalhar em mim. E não foi diferente, não está sendo diferente. O primeiro encontro já mexe com você, pois precisei admitir de novo os problemas. E com isso muito se passou na cabeça, já no primeiro encontro. Mas saí da igreja e disse que eu ia vencer, que esse foi o real motivo da nossa vinda para Cascavel, para sermos cuidados, tratados individualmente e em família. Deus me mostrou o que Ele quer de mim, lá em Tefé. Mostrou que posso todas as coisas nele. Me mostrou que sou capaz, pois tenho a Ele. Mas que ainda faltava algumas coisas. E eu sou barro em suas mãos. Então, eu passei a ser ainda mais moldada aqui no 30 Semanas. No 30 Semanas, percebi que haviam feridas não tratadas, situações e pessoas que eu precisava pedir perdão e liberar perdão. Vi que não estava sozinho. Cada testemunho aqui toca no mais profundo, cada semana é uma entrega. Falar nos pequenos grupos hoje me traz leveza, mas no início fiquei com medo, muita vergonha. Falar de mim e sobre mim é difícil, pois o meu eu era sempre anulado, porque era mais fácil. Mas Deus vem e fala, estou tratando de você aqui. Depois, o outro passo, escolher uma confidente. Como foi difícil. Nem nas terapias eu conseguia falar a verdade. Imagina me abrir ali. Seria eu, ela e o Espírito Santo. Mas quem ia me ouvir de fato seria ela. Tive minha primeira confidente, que infelizmente não pôde permanecer no 30 Semanas. Mas no primeiro encontro eu orei. Sentei com ela e falei muito, chorei muito, rasguei a alma. E quando ela saiu, eu até fiquei preocupada. Senhor, será que sou pesada demais para ser cuidada? Mas não foi isso. Ele me trouxe uma nova confidente, uma pessoa linda, mulher de exemplo, que vejo o transformar de Jesus nela desde o primeiro momento, que tem cuidado de mim em oração e me incentivou, depois de nossos encontros, escrever, colocar no papel as transformações do Senhor, que são muitas. Então, aqui, estou dividindo com vocês, e até agora o que Deus já trabalhou, tem tratado não só em mim, mas na minha casa. Consegui pedir perdão, liberar perdão, conversar com meu marido sobre situações e momentos difíceis. Venho a cada semana buscando praticar o que aqui aprendemos. Fiquei mais sensível à voz de Deus, consigo dar um passo de cada vez para progredir. E a cada passo fui deixando um peso para trás, uma culpa, um medo. Comecei a pedir a direção de Deus. E então, quando venço a vontade de gastar, é uma vitória. Quando consigo manter a paz no meu lar, é uma vitória. Quando consigo ser exemplo para os meus, é uma vitória. Quando divido no pequeno grupo, é uma vitória. Mas foi no culto do dia 26/6 que o pastor Jefferson pregou sobre o tema Creia e verá o poder de Deus. Creia e verá a glória de Deus. Ele trouxe a passagem de Lázaro, quando Jesus o ressuscitou. Mas antes fizemos uma oração por cura. Eu levantei para orar por outras pessoas. Levei pedidos de oração que recebi. E a palavra veio muito de encontro. Então o pastor disse que Jesus mandava remover a pedra. Aí ele orava. Chamava Lázaro pelo nome para fora e mandava tirar as ataduras. Naquele dia eu saí do culto com a pregação no coração, mas achei que eu era Marta e Maria, na ansiedade pelo meu primogênito voltar para o Senhor. Mas à noite eu tive a oportunidade de assistir a peça O Tribunal, que não consegui assistir aqui na NIB, pois havia sido convidado por um casal de amigos. E durante a peça, a mensagem não saía da mente, ficava forte demais. E quando, num determinado momento da peça, é dito para uma das ovelhas que ela estava cansada, que não era culpada, aquilo veio forte em mim. Então eu ouvi o Espírito Santo dizer, você não é culpada, você está cansada. Quando ouvi está consumado, senti ali a presença dele, me lembrando que havia levado sobre si todas as minhas culpas. Logo após tivemos, por parte de uns personagens, um testemunho de amor de uma mãe por um filho. E novamente foi o Senhor falando comigo. Demos início a um momento de oração e entrega. Então vinham os passos do 30 Semanas arder em mim. Eu preciso depender, a dependência que liberta emoções. Que o que eu escolhia
Acreditar determinaria meu futuro. Então, foi como em Salmos 18:6. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo do céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Então, o choro se transformou em riso. O peso ficou leve, pois eu liberei o meu perdão. Tirei de mim a culpa que me paralisava. Me pesava tanto que doía. Então, entendi naquele momento que a pregação do pastor dizendo sobre a história de Lázaro, era para mim. Carol, eu tirei a sua pedra, orei por você e te chamei pelo nome, saia. Você até saiu, porém faltava você tirar as ataduras. Eu já havia mandado, mas hoje chegou o dia, tire as ataduras. Você ressuscitou. Tudo começou quando recebi para outra pessoa a cura na oração do pastor Jefferson. Porém, quem foi curada fui eu. Pois até a dor que eu sentia, cervical, joelhos, costas, simplesmente passou, fiquei leve, o fardo era pesado demais. Ali vi a cura física liberada pela manhã, emocional liberada a cada semana do 30 semanas, e espiritual que Ele trouxe para mim quando me resgatou. A obra dele é perfeita e tem sido na minha vida e na minha família. Hoje aprendi no 30 semanas que a doença sai pelo falar e a cura pelo ouvir. Ele me escolheu, Ele me chamou. Então hoje eu posso dizer que eu não sou mais escrava do medo. Eu sou filha de Deus, Ele me curou. Pois eu estou certa de que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Hoje foi o dia escolhido pelo Senhor para eu celebrar o que Ele tem feito até aqui, compartilhando isso com vocês. O Senhor nunca me abandonou ou me traiu. Cuidou e cuida fielmente de mim e me defende. Não há ninguém como Ele. E quando olho para a minha vida, vejo o seu amor. Mesmo nos dias mais difíceis, Ele está perto. E é por isso que quero dizer ao mundo inteiro e a vocês do 30 Semanas o que Ele fez e faz. E quem Ele é por mim e por vocês. Só vive o propósito quem supera o processo. Obrigada pelo silêncio.